Eu quero, neste momento, Pai, primeiramente agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque, de um modo especial, o Senhor nos trouxe até este lugar para ouvir a Tua palavra. De modo especial, Senhor, o Senhor nos fez chegar até aqui, Pai, para entregar a Ti uma adoração perfeita, para entregar ao Senhor o nosso coração, entregar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que somos. Pai, neste momento o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a mensagem. Pai, a mensagem não vem da Ana Paula, da tua serva, mas a mensagem vem do Senhor. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que traz o Espírito Santo, o entendimento, Pai, porque aqui na terra, Pai, nós somos pequeninos, Pai, e o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, e eu chamo para agora, Senhor, para esse exato momento, Pai, a tua presença, Pai, o fluir do teu Espírito Santo, o fluir da tua palavra para nossas vidas, que é alimento para nossa alma, que é alimento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado. E as palmas louvam ao Senhor, amém? Oh, glória. Podeis assentar, irmãos? Deus é fiel a todo tempo. Pode deixar o texto aqui, Bia, por favor? É João 6. Nós estamos aqui na série, né, uma série abençoadíssima, né, mais um propósito que Deus tem colocado aí na vida do pastor Danilo. É muito maravilhosíssimo a gente falar sobre Jesus, né? Não tem como a gente não se alegrar por isso. Né? Eu estou muito feliz porque eu estou aqui para falar do nosso Jesus. Eu estou aqui para anunciar aquilo que Jesus fez, aqueles milagres maravilhosos que o Senhor realizou outrora e hoje ficou marcado na história e nas nossas vidas. E hoje a gente contempla milagres. A gente vive hoje neste mundo, mas a gente sabe que nós temos o Jesus que faz milagres. Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Amém? Essa palavra ela é sobre os sinais, os 7 sinais do Evangelho do livro de João. E João ele retrata alguns sinais do poder, da grandeza do nosso Jesus diante de vários milagres. Então, assim, ele retrata assim, tudo que acontecia naquele exato momento, naquele decorrer daquele tempo, quando Jesus habitava ali aquele cenário todo, desde lá do livro de Mateus até o livro de Lucas, e aí tem ali o Evangelho de João. E ele relatou sinais ali em que mudou a história de muitas vidas, mudou a história de multidões, de pessoas. A gente vai ver aqui o tema multiplicação dos pães. A gente vai ver uma história maravilhosa, onde Jesus, a figura de Jesus estava presente para mudar, revolucionar aquele tempo. E eu quero dizer para você, Deus vai revolucionar a nossa história também. Da mesma forma que Jesus operou outrora, o Senhor também vai operar sobre as nossas vidas na multiplicação. E hoje a gente vê uma sociedade, uma multidão, povos, que necessita de algo maior sobre as suas vidas, que necessita de milagres. Jesus operava a cura, Jesus operava maravilhas, curava os enfermos, ressuscitou os mortos. E a gente vive numa sociedade sedenta da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, você entrou aqui e está no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos aqui num dia, um dia maravilhoso, ensolarado. Glória a Deus por isso, que o Senhor nos proporcionou esse dia maravilhoso. E nós estamos aqui com o propósito de aprender a palavra do Senhor. O propósito de a gente exercer aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E uma palavra assim, que vai remeter este livro de João, esse capítulo 6, é a questão da necessidade. Eu tenho uma necessidade, você tem uma necessidade, nós somos repletos de necessidades. Necessidade nada mais é do que aquilo que é indispensável sobre a minha e a sua vida. E é engraçado que Jesus ele veio para suprir essa necessidade, esse momento em que nós nos encontramos muitas das vezes de algo que remete à nossa sobrevivência. Não tem como nós viver na terra sem que nós tivéssemos comida. Não tem como nós viver nessa terra se a gente não tiver água, se a gente não tiver um ar para nós respirar. Não tem como nós viver nesta vida, neste tempo, nesse mundo, sem que a gente esteja algo para a sobrevivência nossa.
E aquele que nos faz sobreviver todos os dias é o nosso Deus. Desde o princípio, né, desde quando Deus formou todas as coisas, Ele pensou no bem-estar meu, no bem-estar seu. Ele pensou na nossa necessidade. Quando Jesus ele trouxe Adão sobre aquele jardim, Ele falou assim: Adão, você vai comer de tudo aqui. Você vai desfrutar aqui do melhor. Eu tenho o melhor para a sua vida, eu tenho o melhor para você. Eu supro a tua necessidade, a tua existência aqui nesse jardim. E a gente sabe que o homem, um momento ele veio uma fraqueza sobre ele, ele se distanciou completamente do provedor de todas as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você: o Deus provedor ainda existe e ainda faz milagres sobre a minha e a sua vida. O nosso Deus, Ele é provedor, mesmo eu e você sendo falhos, mesmo eu e você sendo desobedientes muitas das vezes, mas Deus sempre nos provê algo. Né? O Senhor nos provê a paz. O Senhor nos provê a alegria, que nós louvamos. É engraçado que eu vi aqui o tudo, né? E os louvores aqui estavam falando tudo. Tu és tudo, Senhor, para mim. Tu és o tudo. O Senhor é o tudo. O Senhor é o supridor de todas as coisas. Né? Tanto na área material, física, como a espiritual, que é o que a gente vai entender aqui nesta palavra. Então, a cada milagre que Jesus realizava, era um propósito para mim e para você. Cada milagre que Jesus ensinava ali e realizava é para que eu e você ficássemos entendidos de que Ele pode fazer muito mais do que eu e você podemos pensar ou imaginar. Então, cada milagre um propósito. Cada milagre, cada situação, cada ensinamento, algo que nos direciona para o centro da vontade do nosso Deus. Que é assim que nós vamos entender esse capítulo, em nome de Jesus. No texto de João 20, 31... eu vou ler aqui rapidamente. Não precisa abrir ou colocar lá no texto. Eu já vou ler o texto-chave, amém? Só para a gente entender aqui um pouco sobre o livro de João. Aqui vai falar sobre por qual motivo João escreveu este livro. Né? E aqui vai falar assim no 31. Mas estes foram os escritos para que vocês criam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Então, o propósito pela qual esse livro foi escrito é porque o Senhor ele queria que nós cremos nele. Os propósitos dos milagres de Jesus é que todos criam, é que haja fé, que haja confiança naquele que veio ao mundo, que é Jesus Cristo, para que nós venhamos ter vida nele, para que tenhamos vida nele. Então, cada milagre que ele realizava, João registrava aqui, para que ficasse para nós hoje, né? Para que passasse esse decorrer de tempo todinho e a nossa fé, né? E o nosso crer continuasse sobre as nossas vidas, que é o que nós vamos ver hoje, em nome de Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de João 6. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para prová-lo, para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simeão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, dando graça, e os partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada e deixados por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Amém? Glória a Deus. Esse daqui é o capítulo 6 de João. Essa palavra, esse evangelho, como a gente falou, é um sinal, são sinais extraordinários que Jesus havia feito. E Jesus fez aí a multiplicação dos pães, né? Então, a gente compreende aqui uma identidade de Cristo em fazer milagres, através dessa revelação aí, deste capítulo de João. Eu quero dizer para você que Deus tem poder. Deus tem poder sobrenatural. Aqui em Efésios, eu vou falar um pouquinho sobre o Deus que tem poder, que eu vou mostrar para os irmãos, que o nosso Deus, ele opera, né? Ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas, e ele tem operado sobre minha vida e sobre a tua vida, e saiba que Deus é poderoso para fazer. Aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele será a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, nessa palavra, fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você podemos pensar ou imaginar. Foi o que Jesus fez aqui na multiplicação de pães. Né? Ele fez infinitamente mais do que qualquer um pudesse imaginar. Quem poderia imaginar que Jesus ia alimentar tanta gente somente com 5 pães e 2 peixinhos? Ninguém podia imaginar isso, irmãos. Então, eu quero dizer assim, que nada é impossível para Deus, tudo é possível a Ele. Né? Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34, vai dizer: pois nada é impossível ao Senhor, tudo é possível a Ele, em nome de Jesus. Né? Vamos aqui, vamos começar a ler. Eu vou aqui seguir o caminho, né, da palavra, para mim trazer todos os trechos aqui deste capítulo, amém? Fala assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que eles realizavam aos doentes. Então, nesta primeira palavra, ele fala de uma região chamada Galileia, né, onde todos ali se reencontraram, né, Jesus ali caminhando, né, eu acredito que Jesus estava subindo ao monte, né, eu estou fazendo confusão aqui, porque foi a primeira e foi a segunda multiplicação, né? Então, ali estavam todos reunidos ali no mar, perto da Galileia, perto do mar de Tiberíades, e ajuntou-se grandes multidões naquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão, eles seguiram a Jesus pelos milagres que Jesus já havia realizado naquele lugar. Então, assim, automaticamente, a fama de Jesus já estava correndo em todos os lugares. E as pessoas, ouvindo de tudo que Jesus havia feito, as pessoas tendiam a seguir a Jesus. E, nesse momento, vem a multidão seguindo a Cristo. E aqui vai falar assim: então, Jesus, subindo ao monte, sentou-se com seus discípulos. E estava próximo à festa judaica da Páscoa. Então, aqui estava próximo da festa judaica da Páscoa, ou seja, era muita gente naquele lugar. Né? A gente sabe que a Páscoa, eles faziam aquelas festas grandiosas, né? Eles lembravam ali da saída do povo de Deus do Egito. E aí o povo vieram de muitos lugares ali de Jerusalém para se encontrar ali naquela cidade para festejar. E Jesus encontrou um momento específico para isso, especial para isso. Né, um momento em que todos se ajuntarem no mesmo lugar.
Poderia ter sido em algum outro lugar que tivesse poucas pessoas? Poderia, mas o milagre deveria acontecer com multidões, para que o nome do nosso Senhor Jesus fosse glorificado. E aqui ele me chama a atenção nessa palavra, porque existe 2 milagres que Jesus realizou. Aqui nós estamos falando da primeira multiplicação, mas Jesus fez um outro milagre, a segunda multiplicação. Só que eu vou ficar aqui nessa primeira multiplicação. Mas eu quero trazer para os irmãos uma diferença entre as duas, para que nós possamos entender aqui como que foi feito cada milagre, cada propósito que o Senhor teve naquele momento, daquele feito ali naquele lugar. A primeira multiplicação que a gente lemos aqui, que se encontra aqui em João 6, ele também se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, se encontra em Marcos 6 e em Lucas 9. O local onde aconteceu foi em Betsaida, né, que é ali na Galileia. O público daquele lugar era predominantemente judeu. Então, era todos os judeus, porque era um dia de festejação, de festa, né, da Páscoa, que os judeus celebravam. Então, ali naquele lugar existiam realmente somente judeus. Inicialmente ali, estava falando que era 5 pães e 2 peixinhos, nessa primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, era na região de Decápole, território gentio pagão. Então, aqui teve a primeira multiplicação, que foi somente para os judeus. Na segunda multiplicação, já não foi mais somente para os judeus. Ali já havia pessoas de outros povos que viram aqueles milagres acontecer, ou seja, Jesus ele não realizava milagres somente para que os judeus ali vissem, mas Jesus ele estava rompendo fronteiras para que todos acreditassem nos grandes milagres que ele havia feito. Então, Jesus rompeu barreiras ali na segunda multiplicação, né, adicionando ali aos gentios. Nessa segunda multiplicação, ele era cerca de 4.000 homens. 4.000 homens. Na primeira já era 5.000 homens, só que fora mulheres e crianças. Estima-se que foi mais ou menos 20.000 pessoas, porque lá na época, hoje a gente consegue fazer toda aquela geografia, né, do lugar, contabilizar por metro quadrado e saber a quantidade de pessoas que tem naquele lugar. Só que naquele tempo era diferenciado a forma de contagem. Então, muitos estudiosos que reconhecem ali aquela região, eles entenderam que foram mais de 20.000 pessoas, porque acreditamos, sim, que existia naquele tempo também mais mulheres que homens, né, como a gente vê hoje na igreja. Né, a gente vê uma quantidade muito maior de mulheres do que até mesmo homens. Então, estima-se que ali a multidão era muito mais do que relata aqui nessa primeira multiplicação. O público, né, como falei, 5.000. As sobras. Aqui nós fomos no finalzinho ali do capítulo, fala-se que sobraram. Né? Além dessa multiplicação que o Senhor Jesus fez ali, teve umas sobras, e tem um significado para isso. Na primeira multiplicação, que é essa do livro de João, capítulo 6, ele fala que havia 12 cestos escolhidos, 12 cestos recolhidos, né, com aqueles pedacinhos que havia sobrado. Esses 12 cestos, ele é um simbolismo das 12 tribos de Israel. Então, havia um significado. Tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, tem significado. Tem um jeitinho ali que Jesus faz que aos olhos humanos parece que a gente não consegue encontrar, mas quando a gente vai analisar tudo bonitinho, a gente vê coisinhas ali que Deus coloca especificamente para nos direcionar e para falar assim, olha aqui, ó, isso aqui remete a isso, é isso aqui que você tem que fazer, é isso aqui que... Entendeu? Então, assim que o Senhor trabalha. E aí, a segunda multiplicação, houve 7 cestos recolhidos. Né? Teve sobras. Além de Jesus ter alimentado todo mundo, ainda sobrou. Porque o nosso Deus é assim que faz. Né? O Senhor não faz assim tudo pela metade. O Senhor faz assim coisas abundantes. Muito mais do que, infinitamente, muito mais do que nós pensamos. Então, poderia, sim, ser somente para aquelas pessoas ali comerem, se fartarem, né? E aí acabar ali. Mas Jesus fez questão de mostrar para a gente que não é assim que funcionam as coisas. Os milagres, eles perpetuam, eles não param no meio do caminho. E ali teve 7 cestos recolhidos, que simbolizava os povos da terra e as nações pagãs.
Então, Deus estava preocupado não somente com os judeus, mas preocupou também com aquelas gentios também, que foi na segunda multiplicação. Porque o Senhor ele não quer se limitar somente a um povo, mas Ele quer se limitar à humanidade. Né? A salvação, né? o preparar do Senhor não é somente para um grupo de pessoas, mas é para a humanidade. Seja ele católico, seja ele espírita, o Senhor ele veio para todos. Né? A gente que fez essa divisão todinha, o inimigo veio, entrou, né? Perturbou a mente das pessoas, né? Direcionou para umas seitas, para umas confusões, e isso nós remetimos muito ao mundo daquilo que nós vimos. Né? Então, esta é a diferença entre a primeira e a segunda multiplicação de pães. Aí aqui, os personagens, né, que a gente conseguimos identificar nesse texto é a figura de Jesus. Jesus é aquele que fez os milagres acontecerem, né? É a figura principal aqui, né? É o nosso provedor divino. Jesus é aquele que provê a minha e a sua necessidade. Ele é aquele que entregou a sua vida por mim e por você, de forma de amor, de cuidado pela minha e a sua vida. Outrora nós estávamos perdidos, hoje nós somos achados, porque Jesus fez isso por nós. E Jesus se preocupou em alimentar a multidão, Jesus se preocupou em curar os enfermos, porque Jesus se compadecia por cada necessidade do ser humano. Jesus se compadecia das injustiças do mundo. Jesus se compadecia com a dor, com a humilhação do povo. Jesus se compadeceu com a fome. E é uma coisa que nós temos que refletir, porque Jesus, o nosso Deus, Ele se preocupa com as minhas necessidades, com a sua. Muitas das vezes a gente se desespera, muitas das vezes a gente perde o equilíbrio em algumas coisas, a gente pensa, poxa, né, acabou para mim. Jesus não se preocupa comigo, nossa, eu estou passando por essa luta há tanto tempo, as coisas não acontecem para mim. E aí eu quero dizer para você, Jesus se preocupa comigo e com você sim. Porque muitas das vezes não é um problema que o Senhor não está resolvendo, mas é um problema que eu e você provocamos, muitas das vezes na nossa história, no nosso caminho. Nós somos provocadores tanto de milagres, como somos provocadores de dificuldades. Porque as nossas escolhas, muitas das vezes, ela vem de uma forma que atrapalha tudo. Igual Jonas fez a escolha errada. E quando Jonas fez a escolha errada, todos aqueles que estavam no barco padeceram pela escolha dele. Então, o Senhor sempre tem o melhor para mim e para você. E Jesus, Ele é o provedor divino em todas as áreas. Ele é o nosso tudo, como foi falado aqui, né? Então, o Senhor, Ele é o centro aqui desta palavra. Né? Ele vê ali, Ele se preocupa com o bem-estar daquele povo. Porque quando Jesus chega aqui e fala assim, para que todos se assentem, estava aquela multidão toda ali em pé, ouvindo a palavra de Jesus, não sei quanto tempo ali, né, desgastantes, muitas das vezes, de repente, era um deserto, mas aqui não remete que estava deserto, porque estava florescendo, né, estava uma grama verde, provável que eles estavam ali, daqui a pouco eu vou passar para os irmãos sobre essa parte. Então, assim, sentaram, porque Jesus estava preocupado, falou, não, vamos se assentar, né, vamos com calma, né, eu tenho aqui algo mais para vocês, não somente aqui um ensinamento, né, não somente, né, a palavra, mas eu tenho algo a mais para vocês. Né, eu quero presentear vocês com algo, um milagre aí para as suas vidas. Então, o Senhor, Ele tem essa preocupação com as nossas necessidades básicas da nossa vida, um pouquinho só, né, com as nossas necessidades básicas. E aqui, temos aqui uma outro personagem, que é a própria multidão. Né, a multidão, ela se juntaram naquele lugar, e eles nada mais eram os receptores daquilo que Jesus iria fazer ali. Eles iam receber o milagre. Eles não estavam nem imaginando, nem cogitando que eles iam receber algo de Jesus, mas eles foram receptores ali, eles receberam. E além deles ser receptores, sabe qual era o propósito maior de Jesus? É um testemunho. Quando Jesus ele faz o milagre, ele não faz o milagre porque Ana Paula tem que guardar
aquilo que Ana Paula, né, aquilo que Jesus fez na vida dela, ela tem que guardar para si. Não, nós temos que ser testemunho vivo do milagre, testemunho vivo da obra do Senhor. E quando Jesus ajuntou aquela multidão, era para que a multidão testemunhasse, para que eles vivenciassem aquilo e repassassem aquele testemunho, para que vidas também fossem restauradas, fossem libertas, alcançasse a esperança, porque aqui, na multiplicação de pães, nada mais é que o Senhor trouxe uma esperança para mim e para a sua vida, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Então, aqui, remete uma humanidade faminta. E aí eu digo para você, no âmbito mais espiritual, nós vivemos hoje em um tempo em que a multidão está faminta. Faminta da palavra, faminta de uma oração, de uma busca pela vida deles. A humanidade está faminta. E uma forma de suprir esta fome é só Jesus, é só a palavra de Deus. E eu e você, como receptores, que nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor, nós temos que levar esta palavra para aqueles que estão sedentos, famintos, precisando de um milagre sobre a vida deles. Então, que nós venhamos pegar hoje, nesta manhã, esta palavra e compartilhar ela. Saber, olha aí fora e fala, não, olha, de repente uma pessoa chega para você, ai, mas não está faltando tudo na minha vida. Ai, não está faltando. Não, mas Deus multiplica. Deus é multiplicador, Deus supra as nossas necessidades, Ele se preocupa comigo e com você. Então, nós somos testemunha disso, eu e você somos testemunha. Aqui no texto, aqui no capítulo, no versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Aí Jesus perguntou isso para Filipe, onde compraremos? Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele foi logo diante de Filipe, e aí os irmãos vão entender o porquê. Ele foi perguntar logo para Filipe. E aí ele fala assim, aí Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Então, ele fez essa pergunta só para ver a intenção de Filipe. Só para falar, nossa, eu vou ver aqui agora, né, qual é a intenção dele. Ele anda comigo, ele é o meu discípulo, ele entende. E aí eu quero dizer para os irmãos que Filipe era para ter tido uma resposta totalmente ao contrário do que ele deu. Aí os irmãos vão entender o porquê. Outrora, no início desse capítulo, fala que Jesus fez milagres. Ele curou, ele fez milagres no meio do seu povo. Quando os discípulos caminharam com Jesus, já era para eles entender que o nosso Deus, nosso Jesus, é o Jesus de milagre. É o Jesus que supre necessidade. Nós vimos aqui que Jesus, ele transforma algo em vinho, ele multiplica, ele faz milagres, ele curou. E o discípulo, ele não teve uma resposta que Jesus queria ouvir naquele momento, porque ele olhou numa perspectiva humana. Muitas das vezes a gente olhamos para uma perspectiva humana. E ele vai responder assim, Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele viu aqui um momento improvável. Ele falou, não, mas como que nós vamos conseguir alimentar tanta gente, que aqui o texto fala 5.000, mas era mais de 5.000 pessoas. Como que a gente vai conseguir com 200 denários, que daria somente 6 meses de pagamento? Como que a gente consegue alimentar? E aí me fez vir à memória, eu falei assim, nossa, Jesus, mas é mesmo, Deus. Porque, assim, para a gente poder realizar uma festa, a gente programa, a gente planeja. A gente faz aquele planejamento por cabeça, né? Vamos fazer um rateio, né? Vamos fazer um churrasco, e aí você começa a pensar, não, 300 gramas de carne aqui para um, para outro. Então, a gente consegue fazer isso, mas antecipadamente. Né? Antecipadamente, eu consigo ter essa visão de quanto que vai dar o custo daquela festa. Mas aqui não estava acontecendo isso. Aqui foi algo inédito. Ninguém estava esperando por isso. Até mesmo Filipe não estava esperando por isso.
Então, Filipe aqui é uma figura racional. Ele estava pensando racionalmente. Né? Ele foi um testador da lógica. Aquela pessoa é aquele ser humano que ele vai na matemática. E ele fala assim, não, mas eu tenho isso aqui, não tem como eu entregar isso aqui que vai suprir todo mundo. Então, ele foi muito na questão lógica, muito racional. Ele não olhou para a perspectiva de Jesus e falou, não, nós estamos diante do milagre. Nós estamos diante de um Jesus que faz tudo. Um Jesus que realizou maravilhas. Como que eu posso chegar? A palavra de Filipe deveria ser ao contrário de tudo que ele falou. Ele colocou vários impedimentos ali. E aí a palavra dele deveria ser ao contrário. Não, o Senhor Jesus sabe, o Senhor Jesus é o provedor, o Senhor Jesus fez tanto milagre, agora o Senhor Jesus pode suprir a esse povo também. Então, a palavra dele poderia ser diferente, mas Jesus deixou esse momento, como eu falei, os sinais são esses. Existe pessoa, assim, que vai olhar para uma perspectiva diferenciada e vai falar, não tem jeito, não vai acontecer milagre, não tem jeito, não tem como multiplicar nada. Né? Vai olhar, vai calcular, como muitas das vezes a gente faz. A gente calcula, a gente fala, não vai dar, não vamos conseguir. E aí aqui fala a importância, né, de Filipe. Quando Jesus perguntou a Filipe onde comprar pão, Filipe calcula o custo e conclui que 200 denários não seria o suficiente para aquela multidão. O papel dele na história representa a mentalidade humana limitada. Nós somos limitados, mas que nós não venhamos limitar o poder do nosso Deus. Que venhamos fazer ao contrário. Quando a situação adversa vir, vamos acreditar que existe um milagre, que existe Jesus que pode realizar milagre na nossa vida. Não vamos limitar. Porque muitas das vezes não acontece na minha e na sua vida porque nós limitamos o poder de Deus. Nós deixamos de acreditar. E quando a gente deixa de acreditar é porque a gente não conhece Jesus. A gente fala assim que a gente conhece Jesus, mas muitas das vezes a gente não conhece Jesus. Muitas das vezes eu e você, infelizmente, falhamos nisso. Falhamos em conhecer Jesus. Né? Jesus fez tudo por nós e a gente limitamos Ele. E falamos, não vai dar, não vai conseguir, não vai dar certo. E aí vem as circunstâncias visíveis diante dos nossos olhos, algo palpável. E vai falar, não dá certo, não vai conseguir. Aos nossos olhos humanos é assim, a gente olha na perspectiva humana. E nós temos que deixar um pouquinho essa perspectiva humana e olhar no olhar espiritual. Olhar que tudo é possível aquele que crê. E aí, servindo de contraste para demonstrar que o poder espiritual de Jesus opera muito além da matemática humana. Então, Jesus, ele opera muito mais do que a matemática humana. Ele opera em coisas sobrenatural. Ele ressuscitou mortos. Quem diria que Jesus ressuscitaria alguém? Olha o poder de Deus. Jesus curou um enfermo. Nós vemos na palavra anterior, no domingo passado, que estavam ali todos no tanque, veio um paralítico e esperando a água se movimentar. E Jesus só deu uma palavra para ele, pega a tua cama e anda. Jesus só tinha uma palavra ali, Jesus não era limitado, o poder dele é maravilhosíssimo. E que nós não venhamos limitar também o poder do nosso Jesus, porque nós não conhecemos Jesus só de ouvir falar, mas nós vivemos e aprendemos com Ele todos os dias. Por isso que nós estamos aqui neste ambiente, porque nós aprendemos com Jesus todos os dias. Porque quando nós viemos aqui, nós sempre pegamos uma porçãozinha e colocamos na nossa vida. E falamos, não, agora eu vou ser fiel. Agora eu sou fiel. Jesus, antes eu acreditava assim, agora eu vou fazer assim. E é assim que o Senhor nos ensina todos os dias. Amém, irmãos? E aqui no versículo 8, prosseguindo, diz assim, outro discípulo andava com Jesus. Quem? André, irmão de Simeão, Pedro, tomou a palavra. Olha a diferença. Teve alguém aqui, né? Teve ali o Filipe, olhando pela perspectiva humana, não acreditando muito em muita coisa, nem passou pela cabeça dele o que podia acontecer. E chegou a figura aqui de uma outra pessoa, André. E olha como que André viu.
aqui está um rapaz, ele, nossa, olha, aconteceu ali uma esperançazinha, ali, uma luzinha no final do túnel, surgiu. Quem? Um rapaz. Aí surgiu ali um rapaz, aí André falou assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele ainda pensou, nossa, mas só isso, né? Tem aqui uma esperança, mas será que daqui vai sair alguma coisa? Será que daqui vai dar certo? Aí ele ainda pensou nisso, mas ele viu algo diferente, ele viu um rapaz. E o que me chama a atenção aqui é que o menino, o rapaz, como diz alguns estudiosos, falam que é um menino, um garoto. Provavelmente um rapaz novo, jovem, novinho, né? E estava ali naquele multidão. E engraçado, eu estava vindo, eu pensei, eu falei, Jesus, mas aquele menino, somente ele, né? Com alguma coisa para comer naquele momento. Tanta gente ali, tanta uma multidão, né? E ninguém levou um lanchinho, sabendo que ia ficar tanto tempo ali naquele lugar. E, geralmente, a gente tem uma preocupação, a gente que é mãe, né? A gente, quando tem os bebezinhos, a gente fala assim, não, vamos levar uma madeirinha, né? Vamos levar um lanchinho. Né? Até mesmo quando a gente vai sair, a gente sempre quer levar alguma coisinha ali para comer. E, engraçado, a multidão, as pessoas que estavam ali, somente um rapaz levou, se precaveu, estava resguardado ali e levou os 5 pães e 2 peixinhos, somente ele. Engraçado, jovem, novinho. Falei, nossa, mas era para ele ter uma mentalidade diferenciada, né? Não, vou lá ver Jesus, pegar o que ele tinha e ir lá, né? Andar ali na multidão e ver Jesus. Mas não, ele teve uma mentalidade diferente. Ele já se precaveu. Aí nós vamos entender um pouco sobre o menino. O menino, ele é um doador voluntário. Ele foi aquele que doou, que pegou aquilo que ele tinha e entregou. Aí eu digo para você, o que eu e você temos para entregar para Jesus? O que eu e você temos para entregar, para ser um doador voluntário? Porque eu e você somos voluntários. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus e nós vamos entregar algo para Ele ou para alguém. Porque a palavra do Senhor fala também que nós temos que cuidar do povo dele, cuidar dos servos, ter o amor de cuidar de vidas. E aí, numa perspectiva assim, mais ministerial, entregar um louvor, um pouquinho que você tem. Ai, mas eu não sei louvar. E eu prezo muito com louvor. Eu não sei louvar, mas na minha casa, na minha mentalidade, está louvor. Eu não sei louvar, mas minha adoração não pode sair de mim. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que, porque eu não sei louvar, eu não vou louvar de forma alguma. Mas não é bem assim, é um pouquinho que você tem. Eu sei cantar um pouquinho, eu vou louvar em nome de Jesus, porque a adoração é para Jesus. Ninguém pode tirar a nossa adoração. Então, um pouquinho que você tem, entregue a Jesus. Ai, Ana Paula, mas eu não consigo orar. Eu joelho, mas não entrega um pouquinho, começa a encher o seu baldinho de água, a sua canequinha, porque uma hora vai transbordar. É uma atitude que eu e você temos que ter. Vai gotejando a oração, vai gotejando o jejum, vai gotejando o louvor, vai gotejando uma palavra. Quando você vai ver, já está tudo transbordando na sua vida. As coisas já estão caminhando. As coisas já estão acontecendo. Mas é um pouquinho que eu e você temos que tem que fazer uma diferença. E aquele menino foi uma peça-chave. E eu coloquei até aqui na minha anotação que eu pensei num quebra-cabeça. A gente pega ali as peças do quebra-cabeça e a gente começa a montar as pecinhas. E tem um momento que tem que fechar aquela imagem. E precisa de uma peça do quebra-cabeça para que tudo funcione. A figura daquele menino era o que precisava para aquele cenário, para que o milagre acontecesse. Sem ele, sem a figura dele, sem aquele alimento que ele possuía ali, o milagre não aconteceria. Poderia sim, porque Jesus podia fazer assim como o maná do céu, né? Descer o maná do céu.
Mas naquele momento, a figura dele foi primordial, era uma peça que faltava nesse cenário, nessa história, neste momento, neste milagre. E eu e você somos essa pecinha especial para que o ungir do Senhor aconteça sobre a minha e a sua vida. E a importância disso? Ele representa o ponto de partida do milagre. Eu e você somos um ponto de partida do milagre. Nós somos geradores de milagre. O milagre não acontece sem que eu e você estejamos despercebidos. O milagre acontece quando eu e você pensamos, não, Jesus está comigo, Jesus é o provedor, é o milagre. E aí vem o milagre, vem a fé e o milagre acontece. Então, nós somos, de nós sai o milagre, de nós parte o milagre. Embora que ele tinha somente 5 pães de cevada e 2 peixinhos, fosse insignificante para alimentar milhares, porque era insignificante. Quem alimentaria uma multidão somente com o que ele tinha? 5 pães e 2 peixes? Sua disposição em entregar tudo o que possuía foi o canal para a manifestação do poder de Deus. Então, ele entregou tudo o que ele tinha. Ele poderia, sim, ter pegado, não, Felipe, Pedro, André, não vou entregar, não, porque cada um que trouxesse o seu. Não vou entregar, não, porque isso aqui é para mim, eu estou com fome, né, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu estou com tontura. De repente, né, pensasse assim. Vou tomar uma água. Aí, de repente, ele pensasse assim, nossa, eu vou pegar para mim. Porque muitas das vezes a gente é assim, irmãos. Muitas das vezes a gente tem um egoísmo dentro de nós, que precisa ser desfeito. A gente pensa na gente, a gente pensa no nosso umbigo, a gente esquece que existem pessoas do nosso lado que precisam da gente. E a gente pega tudo para nós e fala, não, é meu. Não, é só meu. Eu não vou distribuir para ninguém, porque senão vai faltar para mim. Porque o menino poderia ter pensado isso. Não, eles vão pegar aqui, o que eles vão fazer com isso? O menino que estava andando ali, até mesmo Felipe, que andava com Jesus, nem entendeu o milagre. Aí o menino poderia até dizer, não, eu não estou entendendo nada, não vou entregar nada. Mas o menino entregou. O menino fez isso. Olha que bênção. Que coisa maravilhosa que esse menino fez. Ele foi um canal ali para a manifestação do poder de Deus. Ele ensina que o desapego e a generosidade, mesmo na escassez, gera abundância. É isso. O desapego, a generosidade. Oh, glória, aleluia, Jesus. Tudo aqui. Provérbios 22, 9. Põe para mim, Bia, para mim ler aqui. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha aí. Provérbios. Oh, glória, palavra de Deus. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessa as contendas e os insultos. Quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Amém, até ali mesmo. Então, aqui fala que nós temos que ser generosos. Nós temos que agir assim, como este menino agiu, né? Desapegar. Muitas das vezes nós somos apegados com muitas coisas e deixamos de retribuir, de abençoar vidas, porque nós achamos que só para nós, o milagre é só para nós, a cura, a bênção é só para mim. Eu não posso compartilhar isso com ninguém. Eu não posso compartilhar que uma pessoa que está sofrendo uma doença não pode ser curada. Eu não posso compartilhar que uma pessoa está com as portas fechadas e as portas não podem se abrir. Eu não posso profetizar sobre a vida dela para que a porta se abra. A gente temos que agir, irmãos. Nós temos que pegar aquilo que nós temos
e orar por nossos irmãos para que um milagre aconteça, para que fortifique a fé dessa pessoa. Isso é generosidade, não é pensar só em mim. Eu posso vir aqui na igreja receber o meu milagre e o meu irmão aí fora. O que precisa? Nós temos que ter essa visão em nome de Jesus. Aqui no 12, da continuidade, versículo, diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amém. Aqui eu já fiz mais ou menos uma prévia, né, lá do primeiro, do segunda multiplicação. Né, a gente viu ali que realmente sobrou, porque Jesus não faz pela metade, Jesus faz por completo. Eu vou voltar aqui um pouco nas minhas anotações, porque faltou aqui falar sobre o detalhe dos pães e peixes. Aqui no 11 vai falar assim: disse Jesus, então Jesus tomou os pães, deu graça e os partiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fazer o mesmo com os peixes. Então Jesus pegou os pães e os peixes do garoto e deu graça e repartiu entre eles. O que me chama a atenção aqui é que os pães eram de cevada. Os irmãos entendem o que é cevada? Eu acredito que muitos aqui talvez nem saibam, né, o que é cevada. Eu entendo cevada assim, quando eu pego um café, né, um pó de café, e aí minha mãe falava assim: esse pó de café aqui não está muito bom, não. Eu acho que tem mistura de cevada no meio. Então, eu acredito que não seja uma comida que era de boa qualidade. Assim, aos olhos deles, né? Então, o garoto veio de uma linhagem de pessoas pobres. Além de tudo que o garoto fez da generosidade, ele era uma pessoa pobre. Ele não veio de realeza, de nobreza, nada disso. Ele era pobre. Financeiramente, ele não tinha o recurso. A cevada, ele era alimento dos pobres, porque existia a cevada e existia o trigo. O trigo era mais caro do que a cevada. Então, os pães eram de cevada. Então, ali remetia mesmo uma classe social da época, que dizia, assim, que aquele pão vinha da linhagem das pessoas pobres. Então, a própria pessoa, aquele garoto, sendo pobre, ele retribuía, ele deu, ele entregou. Você acha que um rico entregaria? Não sei, pode ser que entregaria, pode ser que não. Mas uma figura de uma pessoa sendo pobre, ela remete: nossa, mas essa pessoa poderia muito bem não ter entregado, porque ela é uma pessoa pobre, é uma pessoa necessitada. E olha um contexto legal, né? uma visão legal aí de uma pessoa generosa, que não estava preocupado em entregar, que eu e você possamos entregar. No primeiro século, a cevada era consideravelmente mais barata do que o trigo. O pão de trigo era consumido pelas classes mais abastadas. O peixe. Vou pegar aqui o peixe. O peixe, eu até li aqui, ele fala assim que naquele tempo o peixe ele não era peixe fresco, porque não, eles pegavam um peixe e eles salgavam ele. Então, provavelmente, eram aqueles peixinhos pequenos e salgadinhos. Então, eles pegavam aquele peixinho e colocavam dentro do pão para comer, né? Como se fosse um recheio para o pão. Então, é uma curiosidade que eu quero passar para os irmãos sobre isso. O peixe, ele também é um símbolo cristão, né? Então, assim, a gente temos ali o pão. E o pão, assim, eu vou passar rapidamente aqui o que significa do pão, que Jesus fala aqui, no capítulo, no versículo 25, fala assim: quando o encontramos do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, Jesus, depois que fez a multiplicação dos pães, Jesus partiu dali, passou pelo mar e chegou até o outro lado. E aí Jesus respondeu assim: a verdade é que vocês estão procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas que estavam do outro lado do mar acreditavam que Jesus ia alimentar eles de novo. E eles não acreditavam no propósito que Deus estava tendo. E essa palavra aqui, ele vai falar que Jesus é o pão da vida.
O intuito de Jesus não era só alimentar a multidão. O intuito de Jesus era para mostrar para aquele povo que sem ele ninguém viveria. Para ver que Jesus é primordial. Jesus é o pão da vida, é aquele que dá vida para nós. Além do sustento físico, Jesus se preocupa também com o sustento espiritual. E o pão, ele representa a palavra do Senhor Jesus. Aquele que nos alimenta, aquele que nos ajuda, nos dá os nutrientes necessários para a gente viver na terra, para a gente conseguir lidar com todos os problemas da nossa vida. E aquele povo, a multidão, ele tinha dois tipos de multidões ali, aqueles que realmente acreditavam no milagre de Jesus, que viram, né, o milagre, testemunharam do milagre, e aqueles que foram só para comer. Foram lá para se saciarem somente. E aqui Jesus fala que não é dessa forma, que nós temos que ir não atrás do que Jesus pode nos oferecer ou dar, do que Deus pode nos dar, mas nós temos que ir atrás do Jesus, do nosso Salvador, daquele que pode fazer muito mais para nossas vidas, e aquele que nos conduz, que tira a tristeza e nos dá paz. Aquele que nos cura a nossa alma da tristeza, das tribulações. É essa que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E aqui fala assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, pela comida que permanece para a vida eterna. Então, está falando assim, que não é para nós trabalhar somente pela comida que nós comemos, mas é para aquela comida que nos dá sentido para a vida eterna. É buscar a Jesus, é buscar o caminho. É esse que vai nos levar para a eternidade, porque a comida que nós comemos aqui, ela nos sustenta até um certo ponto. Depois que ela acaba, que é o momento da morte do ser humano, já acabou. É aquela que nos alimenta momentaneamente. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A salvação é para sempre. E que nós íamos priorizar a palavra, priorizar a presença de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é o pão do céu, Ele é o nosso sustento. Em nome de Jesus, eu quero fechar essa palavra agora, né, o que o Senhor colocou aqui no meu coração, foi essa mensagem, né, e aqui fala que, de tantos milagres que Jesus realizou ali naquele momento, muitas pessoas queriam proclamar Ele como rei, naquele lugar. Mas aí a palavra do Senhor fala assim que Ele não queria que fizessem isso, não queria que eles proclamassem Ele como rei, porque não era ainda o momento. Ele ainda tinha muito o que fazer, e também Jesus nunca mostrava assim, aquela superioridade. Jesus era tão simples nos milagres dele, que Ele não se deixou se levar. Né? Jesus, ele tinha isso, essa identidade, que nós temos que ter também. E aí Jesus se recolheu. E Jesus saiu, falou assim, não, eu não quero isso, não, porque ninguém me proclame rei. E o nosso Deus, a gente sabe que nosso Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele tinha que cumprir um propósito ali. O propósito dele não era que todos fizessem Ele como rei, naquele exato momento. Mas o propósito dele é para salvar, para libertar, para trazer uma palavra de vida, de salvação para mim e para a sua vida. Esta é a verdadeira mensagem de Jesus. É para que eu e você recebesse a salvação. E aí Ele foi, participou de todos esses milagres, fez todos esses milagres para que nós cremos nele, para que nós soubemos que nós não vivíamos na limitação de nada, com Ele nós somos ilimitados. Com Jesus nós somos ilimitados. Guarde essa palavra aí contigo, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. Que as palmas que os irmãos exaltem o nome do Senhor com as palmas. Amém? Glória. E à noite tem mais. Glória a Deus.